Vaticano anuncia a vinda de extraterrestres para evangelizar a humanidade. Veja o que o padre José Funes cita no Jornal Romano. Se consideramos as criaturas humanas como nossos irmãos e irmãs, por que não devemos falar sobre nossos irmãos extraterrestres? Monsenhor Conrado Balducci, que é exorcista, teólogo e membro da Cúria do Vaticano, apareceu várias vezes na televisão italiana para declarar a existência de extraterrestres, dizendo que não é apenas possível, mas que os extraterrestres já interagiram com a Terra e que os líderes do Vaticano sabem disso. Veja se é possível. O sujeito se apresenta como exorcista e não sabe que os extraterrestres não passam de demônios. O outro se apresenta como diretor do L'Osservatorio Romano e propõe às pessoas que acolham os extraterrestres como nossos irmãos. Não basta o ecumenismo que eles fazem com as falsas religiões, e agora estão fazendo ecumenismo com extraterrestres. Tudo isso não é suficiente para pessoas dessa corrente negacionista perceberem que não estamos fazendo de forma alguma uma teoria de conspiração, mas nós estamos mostrando a realidade. O porta-voz do Vaticano para a Astronomia, Cônsul Magno, é conhecido por tentar conciliar a ciência e a religião em fóruns públicos. Em que nível eles tentam conciliar a ciência e a religião? É claro que a boa ciência pode se conciliar com a religião, mas a verdadeira religião católica sempre combateu a falsa ciência. O que é a falsa ciência? A falsa ciência é aquela que se arroga no direito de, sem provas, querer impor às pessoas a ideia de que a revelação não passa de uma historinha para as crianças, mas é coisa ultrapassada e que não podemos aceitar isso. A Bíblia, revelação divina, é acolhida pela Igreja como palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos ensina que Deus criou o céu e a terra, e que Deus criou os anjos na dimensão do céu, criou todas as criaturas somente na terra, então acabou. Isso é a revelação divina a respeito da criação. Portanto, um católico, um cristão, não pode acreditar de maneira nenhuma que possa existir criaturas fora dessa dimensão da terra. As únicas criaturas que existem fora da dimensão daquilo que nós conhecemos na Terra são os anjos, que são puros espíritos, ou seja, são criaturas que estão acima dessa dimensão visível, e são aqueles que interagem diretamente com Deus. Mas esses extraterrestres, como são apresentados para nós, através de filmes e de campanhas ostensivas que se fazem para criar aquela ideia de que existe um mundo, ou que existem muitos mundos além do nosso, isso não passa de uma farsa inventada para confundir as pessoas e para tirar das pessoas a noção de Deus. É muito importante a gente perceber isso, porque essas falsas autoridades que estão trabalhando hoje no Vaticano querem levar até o último passo o seu projeto de destruição do catolicismo. Isso significa dizer que para eles não basta destruir a doutrina católica, não basta acolher as falsas religiões, mas é preciso também implantar a comunhão com os demônios. Isso não é teoria da conspiração, não é ilusão, isso não é loucura. Isso é o que eles aprendem, o que eles recebem como orientação nas lojas das sociedades secretas. Esse astrônomo publicou uma obra em 2005. Ele é, como já falamos, porta-voz do Vaticano para a astronomia. E essa obra teve aprovação do próprio Vaticano para ser editada. E ela se chama Vida Inteligente no Universo e a Busca por uma Vida Inteligente Extraterrestre. Esse mesmo Cônsul Magno, em entrevistas com autores e pesquisadores,
Disse que os humanos não são os únicos seres inteligentes criados por Deus. E disse que esses seres não humanos estão descritos na Bíblia. Ele se refere ao relato do livro de Gênesis que diz: havia gigantes naqueles dias. Vejam a gravidade disso. Pessoas autorizadas pelo Vaticano estão interpretando a Bíblia de forma modernista, nunca autorizada pela Igreja, dizendo que esses gigantes nasceram na época do Gênesis e eram filhos de extraterrestres com mulheres humanas. Isso é completamente falso, e a Bíblia jamais deu margem para isso. Nenhum autor cristão jamais pensou em tal loucura, porque, na verdade, esses gigantes que estão ali no Gênesis eram filhos da geração de Sete com a geração de Caim. Quer dizer o seguinte: os filhos de Deus eram assim chamados, os filhos da geração de Sete, porque eles seguiram uma linhagem abençoada, enquanto que a linhagem de Caim, que era uma linhagem amaldiçoada, trazia falsas doutrinas. E eles é que tiveram filhas, agradaram aos filhos de Deus, ou seja, aos filhos da geração de Sete, e se uniram àquelas mulheres, e por sua vez tiveram filhos, que por uma maldição de Deus foram gigantes, e que fizeram muito mal, causaram muita perturbação para muita gente. E esses gigantes, por sua vez, foram extintos, acabaram por determinado momento. Nós estamos falando de uma relação natural, e essa relação natural de homens e de mulheres produziu por um desígnio misterioso de Deus para mostrar que aquilo ali não foi conforme a vontade de Deus. Então aquelas relações produziram esses gigantes. Mas essas pessoas ligadas ao Vaticano estão interpretando de forma errada a palavra de Deus e estão afirmando que os extraterrestres tiveram relações com mulheres, produzindo esses gigantes. É um absurdo completo, uma deturpação completa da Bíblia. Mas, pior do que deturpar a Bíblia, porque até aí os protestantes também fazem, eles ainda negam a própria revelação, porque a revelação divina nos fala da criação, e a criação é bem descrita e bem determinada, dizendo exatamente quem que Deus criou, como que Deus criou e para que Deus criou. Isso que é importante. Nós percebermos que tudo foi feito por Ele e para Ele, ou seja, pelo Verbo de Deus e para o Verbo de Deus. Ouçam o que disse Jesus ao profeta Pedro II no dia 25 de novembro de 1998. Eu sou o que sou, mas vós, meus filhos, sois a minha semelhança. Então, os que estão me ouvindo nascem, crescem e florescem para serem somente meus. No começo da criação foi dado o início só por dois, Adão e Eva. Mas já tinha aqueles que eu expulsei do meu paraíso e que vieram a cair na terra, porque este planeta é o único que dá meios de viver. Os outros foram criados para que cada um oferecesse seu magnetismo através dos raios solares para darem segurança a este planeta. Vejam, meus filhos, que tudo tem vida, até mesmo o meu inimigo, que se revoltou contra mim. A messe é grande, mas os operários são poucos. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.